Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu queria ajudar vocês nas atividades que vocês estão fazendo, que eu vejo que tem gente que ainda faz errado, e aí prestar atenção, tá? Então, por exemplo, na atividade do carro, eu falei algumas vezes, mas eu vou repetir de novo qual é a forma mais fácil de vocês implementarem os métodos que têm múltiplos erros, tá certo? Você pode fazer de várias formas, mas você pode fazer da forma mais fácil. Então, quando você pegar um método que tem múltiplos erros, e vários daqueles métodos são assim, como é que eu sugiro que vocês façam? Então, por exemplo, métodozinho lá do carro. Class car. Você tem lá o seu carrinho, tá? Aí você tem um método lá de dirigir. Drive, que recebe um valor, uma quilometragem, né? Um valor que é um número e retorna, drive não retorna nada, né? Ele só realiza a ação. Então, atenção. Isso aqui é uma regra que vocês vão utilizar em praticamente tudo, porque deixa o código mais fácil. O que é que você tem que pensar? Primeiro, quais são todos os casos especiais. Você pode pensar assim. Se você para achar mais fácil, você começa do caso maravilhoso. Qual é o caso maravilhoso em que tudo funciona? Um caso maravilhoso em que tudo funciona é o caso em que a quilometragem aumenta do tanto que ele anda e a gasolina diminui do tanto que ele anda. Beleza? Então, só criar aqui as variáveis. Quilometragem é number, gasolina não. Tá? Então, vamos pensar nisso. Beleza. Então, isso daqui é o caso do céu azul, onde tudo é lindo e maravilhoso. Isso daqui é o que vai sobrar no final, que é a ação, se passar em todos os testes de erro. E aí você vai começar a encher antes daqui, tudo bem, antes da ação, com tudo que pode dar errado, começando pelos mais óbvios. Então, por exemplo, no caso do carro, você vai olhar lá no teste, o primeiro teste é verificar se tem gente, né? Assim, então, se o número de passageiros, se a quantidade de passageiros foi igual a zero, então você sempre pensa no erro. Se a quantidade de passageiros é zero, coloca lá a mensagem que ele pede, que eu não sei qual é, tá certo? Feio, não, carro vazio, não tem ninguém, sei lá, tudo bem. Ó, trata o erro. Ixi, tá ruim o contraste ou é a minha vista daqui que tá falhando? Melhorou. Obrigado, querido. Ok? Então, assim, você lida com o erro e você sai fora, você pula fora da função. Porque você pode fazer isso várias vezes de forma independente. Então, isso aqui seria um erro. Não tem passageiros. Qual é o outro erro que tem lá? Se não tem quilometragem, se não tem gasolina, né? Carro vazio. Qual é o outro erro que tem lá? Se não tem gasolina suficiente. Como é que eu sei se não tem gasolina suficiente? Se a quantidade de gasolina é menor do que o tanto que eu preciso. Então eu aviso, o tanto que está vazio após andar tantos quilômetros, ele pede que eu ande 50, mas se eu só tenho 30, eu só vou andar 30. Eu gasto o tanto que eu ando o tanto que eu posso e eu zero. E aí eu faço o quê? O return de novo. Tá vendo aqui a construçãozinha como é? Então isso aqui vale para também as várias outras atividades que seguem esse mesmo modelo. Então você vai lidando com eles de forma independente. Mas professor, se eu botar aqui um monte de if else, se tirar os return, também funciona? Também funciona. Só que conforme os exercícios vão ficando mais complicados e você vai tendo mais casos, mais testes, mais if elses, isso aqui vai ficando mais difícil de gerenciar. Funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito, tá?
Porque se você usa o return, você não precisa do else. Mas aqui a gente fez a mesma coisa. Mas na hora que eu tiro o return, eu sou obrigado a colocar todos os else's para fazer o concatenamento direitinho. Porque eu sei que se ele não cair em nenhum desses, obrigatoriamente ele vai executar o else. Mas eu prefiro a primeira abordagem, tá? Primeira abordagem. Então, bora agora para o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje, ele é a parte de controle de acesso. Deixa eu desativar o Copilot aqui, tá? É bem simples o lance do controle de acesso. O que ele faz é simples, entender para que eu preciso dele, às vezes não é tão simples. Então, controle de acesso é quando a gente decide o que é que a gente vai deixar acessível e o que é que a gente vai esconder. Então, normalmente a gente deixa acessível o que as outras pessoas que vão usar o nosso código devem mexer e a gente esconde o que eles não precisam saber. Então, essa é a ideia do encapsulamento. Eu só torno visível o que é útil para o desenvolvedor que vai utilizar meu código. Alguém vai estar interagindo com aquele código que você escreveu. Você está escrevendo código para quê? Normalmente, quando você é desenvolvedor, você escreve código para interagir com outras partes de um programa maior. Então, qual é a ideia? Você monta o teu código, monta o teu projeto e pensa, quem vai estar interagindo com esse pedaço de código aqui vai interagir através dessa função e dessa variável. Isso daqui a gente vai chamar de público, é o que eu quero que eles vejam. E todo o resto que eu não quero que eles vejam, não quero que eles mexam, porque senão vai dar merda, eu escondo. E aí a gente chama de privado. Vamos dar um exemplo. Vou fazer aqui uma classe hora. Tudo bem? A hora tem o quê? Minuto, segundo. Então, tem segundo. Vamos fazer aqui relógio. Relógio. Né? A hora lá no relógio tem segundo. É hora mesmo. Hora. Segundo é um número. Minuto é um número e hora é um número. Então a gente poderia ter hora, minuto, segundo, poderia ter outras coisas, poderia ter AMPM, poderia ter dia da semana, eu quero só isso, tá? Bora para o construtor. Se eu fizer aqui o meu construtor, agora eu quero o Copilot, que eu fiz com preguiça de digitar. Mas vamos lá. Obrigado, Copilot. Vai, atribui tudo aí. Beleza. Só fiz receber os valores e atribuir. E agora solte o string. Só para imprimir todo mundo no formato bonitinho, hora, minuto, segundo. Ok. Hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundo. Funciona? Consigo guardar os valores dentro disso daqui? Consigo? Sim ou não? Sim. Só que a gente vai começar a perceber que as classes, elas têm uma lógica de negócio próprio delas. Será que qualquer valor faz sentido para isso daqui que a gente acabou de criar? Não. Não faz sentido nenhum. Eu posso vir aqui e criar, seja agora é o quê? A hora são 4h16, né? 16 horas, 4 minutos e 3 segundos. É agora, né? Aquele da gente não precisa disso. Beleza, isso daqui é uma hora. Só que eu também poderia, sem querer errar, e fazer algo como, sei lá, 88. Isso daqui é uma hora? Não, não é válido. Então como é que eu faço, então, para impedir que uma aberração tome conta do meu código? Porque eu não quero que isso seja possível. Eu quero que, se o objeto foi criado, garantir que ele faz sentido. Então, beleza. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai tirar o acesso disso daqui. Porque se a pessoa tem acesso para cá, mesmo que, sei lá, por algum motivo eu enche isso daqui de if else, bota aqui um monte de if else para garantir que esse negócio funciona. Beleza. Faz de conta que eu botei o if else, o consultor está funcionando, aí a pessoa vai lá e faz. Agora, ponto hora, recebe 400. Se ele pode acessar a variável, ele pode mudar, sim ou não? E se ele pode mudar, ele pode tornar a minha lógica inconsistente. Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou pegar e impedir que ele acesse isso daqui. Então, dos modificadores de acesso que a gente vai ver, nós temos o public, que é aquilo que
pode ser visto e acessado de qualquer lugar, e o private, que é aquilo que só pode ser visto e acessado de dentro da classe. Eu estou colocando a palavra visto e acessado, são redundantes, mas só para deixar claro que você não consegue nem ler a variável, entendeu? Você não consegue acesso, você não consegue enxergar o valor dela. Então, o que é público pode ser de qualquer lugar e o que é privado só de dentro da classe. Diz. É a mesma lógica de SQL? De o quê? SQL. É, sim, a mesma lógica. Tudo é a mesma lógica. Então, bora lá. Eu vou dizer o seguinte, ó. O segundo, não quero que ninguém mexa nele. Vai ser private. E a gente coloca o nomezinho aqui na frente da variável. O minuto também vai ser private e a hora vai ser private. Olha o que acontece na hora que eu coloco esses valores aqui dentro. Dentro da classe não vai mudar nada, porque ele é acessível dentro da classe. Eu posso acessar tudo através do this. Só que fora da classe, ele já não pode mais ser acessado. Quando eu tento acessar a hora para modificar, o que é que ele vai dizer? Ó, ei, hora é privado e é apenas acessível dentro da classe hora. Então, eu não posso mais fazer isso daqui. Beleza? Ok, se você não pode mais acessar os valores, como é que você vai modificar? Agora a gente vai colocar pontos para controlar a modificação. E isso a gente faz através dos métodos set. Então, eu posso fazer aqui um set hora. 7 horas vai definir a hora. Qual seria uma lógica válida para eu colocar um valor de hora? A hora pode ser o quê? Se a hora for menor do que 0 e maior do que 23, eu não posso atribuir porque é um valor inválido. Então, eu só retorno, senão eu faço des.hora, recebe hora. Lembra do que eu falei? Ó, primeiro teste o que pode dar errado e depois faz a atribuição. Mesma lógica, tá vendo? Isso daqui é inválido, então, e se eu quisesse ainda poderia colocar aqui hora inválida. Tá vendo? Então, ao invés de fazer essa atribuição aqui, direta, eu, para alterar a hora, vou ter que chamar o método o quê? Set hora. E aí, ao invés de fazer essa atribuição por igual, eu vou ter que passar o parâmetro. Ei, tenta colocar a hora 400 aí nessa hora. E aí o 400 vai entrar aqui e ele vai ver, opa, 400 é maior do que 23. Vai dar hora inválida e não vai alterar nada. Então, eu tenho uma forma de impedir uma alteração que não faz sentido dentro da lógica de negócio. E se eu quiser imprimir a hora, como é que eu faço? Ué, se eu quiser imprimir a hora agora, console.log, eu não posso fazer agora .data, .hora, porque não tem acesso, não tem leitura. Então, o pazinho do set é o get. Então, um método get hora faz o que? Retorna a hora para mim. Retorna des.hora. Então, ó, o set altera, o get devolve. Não. Ó, o set altera, mas eu não sei o valor de hora. Como é que eu vou saber qual a hora que está agora? Eu não tenho como saber qual. Se eu tentar fazer agora, ponto hora, não existe. Ele é invisível. Agora eu posso pegar a hora através do get. Então o get pega aquela variável que é privada e me retorna. Eu tenho um ponto de leitura e um ponto de alteração. Não. Mas vamos entender só como é que o par funciona, aí depois a gente vê que nem sempre eles fazem sentido. Porque nem sempre você, por exemplo, uma coisa bem simples. Faz de conta que você quer fazer um método, sei lá, de uma conta. Você não quer que o saldo seja alterado deliberadamente com set saldo. Você quer que ele seja alterado com saques e depósitos. Entendeu?
Então, para esse contexto, você não vai ter um 7 horas direto. Se você quer, desculpa, 7 saldos. Se você quer aumentar o saldo, bote dinheiro. Se você quer tirar o saldo, retire dinheiro. Entendeu? Tá. Assim, vamos entender como é que isso daqui, qual é o contexto desse Paranauê aqui, tá? Historicamente, nas primeiras linguagens, lá, C, o começo C++, tudo era aberto, acesso direto. E aí, acabava que a maior parte dos programadores que trabalham nos projetos, você acha que são top de linha ou tudo meia boca? Como tudo dentro da área humana, você vai ter 80% das pessoas que são sofríveis, mas estão ali se esforçando, e 20% ali que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, muitas vezes, o grosso do trabalho era feito por pessoas que não tinham muito domínio e acabavam mexendo onde não devia. E aí, quando o Java veio e implementou essas manipulações, no Java isso se tornou regra. Então, por exemplo, na linguagem Java, tudo que você vai fazer, você nunca dá acesso direto, você só faz via get-set. Tudo é assim no Java. Aí passou um tempo, aí veio o Python e disseram, rapaz, não faz sentido a gente ter get-set para tudo, porque às vezes o meu objeto é só um dummy, é só uma caixinha que eu quero socar os valores aqui dentro e transferir de um lado para o outro. Então, nesse caso, eu não vou colocar get-set, não, eu deixo tudo de acesso direto. Tanto que no Python é bem diferente esse lance de público e privado. Então, o que é importante para a gente agora? Entender como é que o mecanismo funciona e por que é que ele existe. E aí, dependendo do caso de onde a gente estiver trabalhando, vocês vão ver como é que eles se relacionam no todo. Tá? Então, o que é que a gente viu até agora? Às vezes eu quero proteger a lógica da classe, e para proteger a lógica da classe, eu não permito acesso direto às variáveis. Então, vamos aqui para a última parte da explicação, tá? Beleza, você tem um 7 horas que impede que a hora seja atribuída de forma inválida. Confere? Certo. Beleza. Você tem um get hora que te dá acesso ao valor dessa hora de fora da classe. Confere? Confere. Só que você tem que garantir que todos os locais que tentam modificar a hora usem o método. Por exemplo, você está vendo que o teu construtor está modificando a hora diretamente? Está vendo? E aí o que é que vai acontecer? Você pode até ter um método set, mas se você fizer isso daqui, ele vai passar? Sim ou não? Vai. Porque o construtor não está usando o set. Então, tudo que vai para o construtor pode ser alterado. Exatamente. O construtor não está fazendo atribuição direta. Então, assim, qual é a ideia? Beleza, ó. Eu faço a inicialização, porque eu devo sempre fazer a inicialização de tudo, e aí eu chamo o set. Não, deixar privado é esse nomezinho que tem bem aqui, ó, private. Exatamente, é para não dar acesso fora da classe. É porque você perguntou se o set era para ser privado. Não, o set é só o nome do método. Não, o que deixa privado é colocar o private na frente da variável ou do método. Por exemplo, o método setHora eu vou colocar como público. O método getHora eu vou colocar como público. Então, o método toString, por default, já é público. Então, assim, quando a gente não coloca o nome do modificador de acesso na frente, cada linguagem vai ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, aqui eu não lembro o que é que faz. Eu não lembro se eles têm visibilidade de pacote, mas só para vocês terem uma noção. Você está lá no Java, você tem 4 tipos de visibilidade. Seria o público e o privado. Público, todo mundo enxerga. Privado, só dentro da classe. Você teria o protegido, que ainda é dentro da classe, e os filhos, que a gente vai ver filhos na frente. E você tem a visibilidade de pacote. Normalmente, quando você faz um código, ele tem vários arquivos. E esses arquivos eles estão organizados dentro de um bolinho chamado pacote. Então, dependendo da linguagem, quando você não coloca nada, você está dizendo que todo mundo do pacote pode enxergar, mas quem está fora do pacote não pode enxergar. Tá?
O 7 é que depois que você volta privado, você não consegue acessar fora da classe. Você tem que usar o 7 para mesmo fora da classe conseguir pegar nele. Porque ele tinha mudado privado. Mas eu não entendi porque ele botou o 7 no construtor. Aí ele deixou de ser privado. Porque, ó, Não. Vamos voltar, vamos regredir. Qual é o objetivo? O objetivo desse código é, eu quero criar uma classe, vamos lá, voltando para a base. Eu quero criar uma classe que me garanta que os valores de hora, minuto e segundo sempre são válidos. Eu preciso que a classe me garanta isso. Tudo bem? Então, essa é a premissa. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, se eu permitir que eles tenham acesso direto às variáveis, o desenvolvedor pode chegar lá sem querer e colocar um valor inválido na hora, no minuto ou segundo. Então, eu não posso permitir que ele tenha acesso direto. Então, eu retiro o acesso de fora da classe. Você tem que imaginar assim, quem está programando a classe é você. E outra pessoa vai usar a classe que você fez. Beleza? Você quer garantir que qualquer pessoa que esteja usando a sua classe, eles não vão trabalhar no teu código. Mas eles vão estar utilizando a classe. Por exemplo, aqui na main. Está vendo que eu estou utilizando a classe hora? Eu não estou desenvolvendo a classe hora. A classe hora está criada aqui, dentro desses negócios. Então, eu preciso garantir que a hora, para quem está utilizando, sempre vai ser um valor válido. Então, vamos lá. Quais são os passos? Passo número 1, eu não posso deixar acesso direto às variáveis, porque se eu deixar acesso direto à variável, o que é que ele pode fazer? Agora, ponto, minuto recebe menos 50. Aí ele, pronto, se tornou hora inválida. Para ele não ter acesso, ó, tá vendo? Ó, o que é que eu tive que colocar minuto para ser? Private. Como é que eu fiz isso? Cheguei lá, antes de minuto, e escrevi private na frente. Ok. Então, pronto, retirei o acesso. Só que se eu não der nenhum tipo de acesso, ele não vai poder nunca mudar a hora. Eu preciso dar algum tipo de acesso para ele. E aí, por isso que a gente diz que a gente dá um acesso controlado. E esse acesso controlado é feito através do método setHora, que modifica a hora, modifica. Mas para qualquer valor, Modifica, né? modifica dentro de uma regra. A gente, de alguma forma, já fez o métodos getSet empacotados. Por exemplo, quando vocês colocavam passageiros dentro do carro, vocês não deixavam qualquer quantidade de passageiros. Entendeu? Só que a gente não dava o nome getSet para ele. Quando vocês colocavam gasolina, vocês também não colocavam, não deixavam qualquer valor de gasolina ser válido. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo é limitando o acesso, mas permitindo o acesso dentro de regras. Mas qual é a diferença do get e do set? Ó, o get, ele faz algo e não devolve nada. O que é o algo que ele faz? Ele altera o valor da variável. Eu digo, ei, muda minha hora para o valor 14. Aí ele vai verificar, 14 está dentro do intervalo? Não, então eu não posso mudar. 14 está dentro do intervalo? Sim. Beleza, a nova hora é 14. Ele não está retornando nada, tá vendo? O retorno é void. E se a pessoa quisesse imprimir a hora agora? Console.log. A hora agora é... Qual era o valor que ele ia imprimir? Agora, ponto... Ele precisa obter a hora de alguma forma. Ele não consegue fazer assim porque é privado. Ele não consegue nem ler quando é privado. Então, eu preciso de uma forma de permitir que ele leia sem alterar. Que é o quê? O get. O get vai lá, pega a informação, tá vendo aqui, ó, e devolve a informação. Por isso que o método set recebe um valor. Recebe um valor e não devolve nada. E o método get não precisa de parâmetro, mas devolve o valor solicitado. Tudo bem? Exatamente. Ah, mas eu não estou dando a hora para ele? Tô, mas o get não te permite mudar. O get só te permite ler. Então você pensa que o get te dá acesso de leitura. Você consegue ler o valor da variável. Ei, me diz a hora. Beleza. A hora são 16 horas.
eu não te permito mudar o valor. Eu só te permito ler. Então, o get, o método get, ele pega a informação e te entrega a informação. Mas do jeito que isso aqui está construído, ele só te permite ler o valor, ele não te permite modificar. Agora, o método set te dá um acesso de escrita. Ele te permite alterar. Só que, lembra, é uma alteração, mas é uma alteração controlada. Não é uma alteração irrestrita. Por exemplo, se eu tirar aqui o minuto do private, ó, tirei o minuto de dentro do private, eu tanto tenho acesso de leitura, console.log, agora.minuto, eu consigo ler o valor, como eu tenho acesso de escrita, agora.minuto, recebe 1000. Eu tenho leitura e tenho escrita. O que é o problema? Que a minha escrita agora é irrestrita, né? Eu posso botar o valor que eu quero. Então, como é que eu tiro essa escrita irrestrita? Empacotando a alteração num set. Então, para alterar, eu vou ter que fazer agora.set e empacotando a leitura dentro de um get. Oi. Aí a gente tem hora e minuto e segundo. Eu teria que fazer um get para cada vez, um set para cada vez. Não, você poderia fazer assim, não faz sentido. Mas setar tempo. Aí você passaria a hora, o minuto e o segundo, Exato, entendeu? eu posso fazer tudo isso. Pode, mas não é comum. Normalmente a gente cria um para cada variável. Na verdade, isso é tão comum que a maioria das IDEs, ele já tem até isso, eu não sei se o VS Code tem, mas deixa eu ver. Ctrl Shift P, gets e sets. Generate, blá. Mas assim, a maioria dos IDEs você coloca só as variáveis e tem um botãozinho lá que você já coloca criar gets e sets, ele você cria get set para tudo já. O meu cria que eu botei 7, aí deu enter, aí ele já bota tudo de 7, valor, escrito. Entenderam? Então, por exemplo, agora passos importantes, que é que não pode ficar de fora. Número 1, você não pode esquecer de inicializar as variáveis. Inicializar as variáveis é obrigatório. Para que serve inicializar? Para garantir que ele não vai ser undefined. Porque se você não inicializar, se você esquece de inicializar, o que acontece se ele por acaso não fizer a atribuição? Vai permanecer com o valor que estava. E qual é o valor que estava? Undefined. Então, você tem que ter a inicialização. Inicialização obrigatória. Passo 2. Todos os locais em que você for alterar, por exemplo, como normalmente no construtor e no set, eles vão ter que utilizar a lógica, né? Aqui do set. E pronto, só isso. Peguem a calculadora para a gente começar a fazer agora. Cara, tentei tanto começar a calculadora só. Calculadora não. O tempo, desculpa, o relógio. O relógio. Não, mas ele está lá no PO Span. Desculpa. Tentei tanto começar Tá a aqui, ó. calculadora só. É do relógio, 0,36. Vai pra gente fazer, né? A gente vai começar agora e a gente vai colocar essas coisas que a gente viu aqui tudo lá. Mas deixa eu só mostrar mais alguns exemplos, tá certo? Então aqui a gente tem o relógio. O relógio a gente tem hora, minuto, segundo. A gente teria aqui um get hora, get minuto, get segundo. 7 horas, 7 minutos, 7 segundos. Tá vendo aqui as marcações? Isso daqui diz que é um atributo privado. Tá vendo aqui o quadradinho vermelhinho? São atributos privados e todos os outros aqui são métodos públicos. Vai ter fora isso que eu passei para vocês, lembra que todos os códigos eu coloco uma sujeirinha para a gente brincar de lógica. Essa daqui é calcular o próximo segundo. Então, se você tem a hora agora e eu te peço para avançar 1 segundo no tempo, qual é a próxima hora? Para vocês brincarem de quebra-cabeça. Deixa eu pegar agora outros exemplos de público e privado. Deixa eu pegar aqui o Tamagotchi.
Tamagotchi, ele é bem divertido. Tem gente que adora o Tamagotchi, tem gente que odeia. Alguém chegou a ver isso ao vivo? Não tô falando do pô, não. Tô falando do bichinho mesmo do botãozinho. Meu Deus. Muito série de jogo era um Digimon mesmo. Ele jogava, toda vez que fazia algum exercício, ele ia mandar aqui. Aham. O primeiro hack da minha vida foi um bichinho desse. Eu tinha um bichinho desse que ele começava como ovinho e você tinha que cuidar dele pelo menos uns 3 dias até ele evoluir o suficiente para você saber qual era o dinossauro que ele ia virar. Era. E aí tinha que dar banho, dar comida. Isso é os antecedentes do povo, né? É a origem do povo. Já é pô. É um jogo que eu não sei nem como é que escreve. É povo. Não, é Pou. Povo. É esse breguete aqui que o povo tem nos celulares. Olho dele. Ah, já não tem, tá. Então vamos pegar aqui, ó, o pet. Ó, diz, Pet? Não é relógio, não é? o público e o privado tem que ser com letra minúscula. Public e private. Oi. A gente vai ver isso privado, mas a gente vai ver títulos também para ver protegido. É, mas só lá pra frente. Não era o relógio, não? Não, eu só vou mostrar outros exemplos. Espera aí, não fui cliquei no relógio ainda não. Bora só pegar outros diagramas para olhar e ver outros exemplos de como é que as variáveis. O Paul, ele é um bonequinho e ele tem vários atributos, tá? O Tamagotchizinho. Normalmente ele tem energia, que ele gasta quando brinca, faz qualquer coisa e recupera quando dorme. Ele tem a fome, que ele gasta quando ele vai ficando com fome conforme ele faz qualquer coisa, mas ele recupera quando se alimenta. Ele tem... sim, ele vai ficando sujo, conforme você vai brincando com ele vai ficando sujo. E você tem que dar banho no bichinho. E aí, cada ação aumentava ou diminuía os atributos do bonequinho, entendeu? Então você podia brincar com ele tanto que ele morria de cansaço. Ou então, se ele ficar sujo demais, você tinha que dar banho, que se ele podia pegar uma doença, tá certo? E olha aqui, ó, se a gente for olhar, a gente tem um monte de variáveis, mas são simples. Ó, a limpeza, o máximo de limpeza, energia, máximo de energia. A fome, o máximo de fome. A idade dele e a quantidade de diamantes que ele ganha jogando o joguinho. Tá? E aí, ó. Um monte de público e privado. Então, se a gente for pensar aqui, a lógica do público e privado é bem simples. O get retorna e o set altera. E aí a gente teria as lógicas mesmo de negócio. Por exemplo, comer vai gastar alguns atributos e recuperar outros. Brincar vai ganhar estrelinhas, mas vai cansar o bichinho e por aí vai. Vamos pegar aqui o porquinho. Como é que veio o porquinho pra gente? O porquinho, ó. O porquinho, a gente tem um porquinho. O porquinho pode estar inteiro ou quebrado. Ó, tá vendo? Ó? Aqui é privado. O estado do porquinho inteiro ou quebrado. Então a gente tem o estado dele. O porquinho, você pode guardar moedinhas dentro do porquinho ou pode guardar cacareco. Tipo, vocês já tiveram um porquinho? Vocês guardavam o que no porquinho? Só moeda mesmo? Não colocava papel e... Tudo bem, aqui o porco sai para guardar qualquer coisa. Assim. Passou no buraco, tá guardado do porco, tá certo? Passou no buraquinho, tá guardado. Mas ó, olha que o porco é um exemplo interessante, que nem tudo faz sentido ter get e set. Porque enquanto a lógica do relógio era eu sempre ter uma hora que fosse válida, que fizesse sentido, a lógica do porco é eu posso adicionar elementos no porquinho, tá vendo? Adicionar itens no porquinho, mas eu só posso retirar se eu fizer o quê? Se eu quebrar o porquinho. Entendeu?
Você pode adicionar, botar tudo que você quiser dentro do porquinho, mas o teu objeto porco, ele começa intacto, pode receber moedas e itens até atingir o volume máximo, mas você só pode extrair as moedas e os itens se quebrar o porco. Então a gente tem get volume, get value, a gente tem todos os gets, mas a gente não tem set aqui. Como é que eu adiciono uma moeda? Através do método adicionar moeda. Então aqui eu tenho um acesso controlado. Eu não posso colocar qualquer valor, eu só posso adicionar valores. E na hora que for retirar, eu primeiro tenho que quebrar o porco, para depois retirar os valores. Então o set aqui não faz sentido, mas o get é importante, porque eu tenho como ler, isso aqui eu tenho como alterar. Eu não preciso me encaixar todo. Depois vai colocar. Eu mostro já esse exemplo, tá? Vamos pegar aqui mais o último exemplo aqui para a gente ver a construção. Ó, agora é um exemplo de... Não, pegar o outro mais legalzinho. A gente tem a lapiseira e o grafite. Ó. Não, todo mundo já teve uma lapiseira na vida, né? Nossa, a gente usa para desenho técnico. Vocês usam para desenho técnico? Então vamos aqui, ó. A gente tem uma lapiseira e a gente tem o grafite. O que é que o grafite tem? Tem a espessura 0507, tem a dureza HB, 2B, 3B, 6B e tem o tamanho em centímetros. Tudo bem? Então a gente vai usando a lapiseira conforme a gente vai escrevendo. E aí eu não consigo fazer o grafite aumentar de tamanho. Eu só consigo gastar o meu grafite. Tá? Mas vamos lá. Tá aqui o meu grafite. A minha lapiseira, ela também tem variáveis. Ela tem um calibre 0507. Eu posso ter um grafite na ponta e vários, tá vendo aqui a listinha? Vários grafites na... Como é que a gente chama aquela parte de barra dos grafites? No tambor. Tambor, barril, é o que aqui? Hã? Não, que fica dentro... A parte que fica dentro da lapiseira, como é o nome? Que a gente sacode, ele faz o barulhinho. É no tubo, tudo bem. Ó, a gente tem várias lapiseiras. Um grafite, a gente pode ter um ou nenhum na ponta e a gente pode ter vários lá no barril, no tambor. O que é que eu tenho de ação dentro da lapiseira? Eu posso colocar um grafite no tambor, eu posso... puxar o grafite que está na ponta, eu posso escrever e eu posso remover. Então, assim, nem tudo precisa de set, depende de como eu quero manipular a minha entidade. Tudo bem? Está mais claro aí, mais claro? Então, bora lá, abram o relógio e bora começar a fazer. Sim. Ainda tem um último macetezinho, pessoal, que é esse daqui, os preguiçosos vão adorar, tá? E é assim, ó. Quando você vai criar alguma coisa, vou criar ali o carro, tudo bem? Ao invés de você ter que criar... Para um objeto simples, isso funciona muito bem, tá? Ao invés de você ter que criar aqui todos os teus elementos declarados inicialmente, por exemplo, private, passageiros... Number, private, passageiros máximo, gasolina máximo, quilometragem, pronto. Esse aqui não é nosso carro? Não era isso daqui? Sim. Tá. Então você pode, e aí vamos lá, fazer tudo. Aí você pegava e recebia os valores aqui, ó, passageiros, gasolina e quilometragem, e fazia as atribuições. Não foi exatamente isso que a gente fez? Não. Tem um atalho para isso. Se você colocar o tipo aqui dentro do construtor, você mata de ter que criá-lo aqui fora e fazer a atribuição. Ó, eu tenho aqui 3 passos. Primeiro, eu criei o tipo. Criei a variável. Depois, eu recebi a variável. E terceiro, eu atribuí a variável. 3 passos, beleza? 3 passos. Eu posso fazer isso em um passo. Eu tanto me livro dessa, quanto dessa, e faço só essa. Eu acho feio, mas tem.
Na hora que você coloca private e o tipo da variável, aqui o nome dela, você já mata esse passo de ter que criar e dizer que ela vai ser privada e mata o passo que você vai ter que fazer a atribuição. Então, quando você faz isso, você já está dizendo que você vai receber e já vai criar nessa variável. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no caso eu recebi a gasolina, né? Private gasolina, então também nem preciso mais desse, nem desse. E aqui eu também vou receber a quilometragem. Não é quilometragem não, né? Não. Quilometragem começa com 0, né? Desse ponto de quilometragem começa com 0. Por que eu não acho isso aqui muito útil? Porque na minha cabeça fica um pouquinho mais confuso, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ter que criar, inicializar outras variáveis que eu não estou recebendo. Se é um objeto simples, um dummy, né, um objeto que é só para empacotar valores, aí tudo bem, não tem problema nenhum, pode fazer. Então, por exemplo, classe, sei lá, pessoa, uma coisa assim, você quer só pegar a pessoa e receber nome e idade. Aí você faz lá o constructor, ó, private nome e idade. Nem precisa da atribuição. Será? Precisa? É porque com sono eu não confio no que eu digo, sabe? Se normalmente eu erro, quando nos dias que eu durmo 1h30, aí eu erro muito mais. Deixa eu testar aqui. Seja, P, recebe 1000 pessoas, João 18. Pode. Vamos ver aqui, vamos mandar aqui imprimir o João. Ele faz a atribuição, tá vendo? Então o privado realmente cria a variável e inicializa a variável num passo só. Tá vendo? Aqui dentro não precisa nem fazer os Ds, recebe tal coisa. Eu não gosto muito não, mas tem, assim. Para assim, muitos casos, sim. Bora começar o relógio? Bora aproveitar, a gente vai ter... Como começar essas atividades do zero? Vamos lá. Como é que a gente começa a atividade? Número 1, leia a atividade, tá certo? Eu expliquei ela por cima, mas é importante você ler a atividade. Eu leio o programa que eu não entendo nada. Beleza. Número 2, você vai lá olhar, começa pelo shell. Você vê o que é que ele tem que fazer, ó. Primeira coisa que ele vai testar é pedir para você imprimir 000000. Então a primeira coisa que você tem que ver é se você consegue fazer essa impressão. Tá vendo aqui, ó, o shell? O shell é a ordem dos testes. Então o primeiro teste, a primeira coisa que você tem que botar para funcionar é o show. Certo. Eu vou copiar aqui o... O que é esse show? O show é string. É o toString. A primeira coisa que você tem que colocar para funcionar é o toString. Se for uma escritura mais clara, eu não consigo entender. Mulher, as coisas, tudo que é novo é estranho. Por isso que as pessoas matam aquilo que elas não conhecem. Eu tô falando dos sentimentos. Matar, reprimir os sentimentos. Vocês estão levando poucos. Tá vendo? É por isso que eu gosto da missão tão parecida. Bora lá. Aí depois, quando você pega o rascunho e vai olhar o que é que tem no rascunho. Tá horrível esse rascunho, não dá pra entender nada. Eu não entendi nada. Tá. Então vamos ver aqui o que é que o rascunho tem. Tá. Os rascunhos, ó, vamos olhar aqui para esse rascunho horrível. Vamos ver o que é que ele faz aqui. Vocês já viram isso uma vez, então não é tão estranho decodificar. Lembram que o toString pede que todos os numerozinhos saiam com 2 dígitos? Tudo bem? O que quer dizer com P2? Calma, a gente vai chegar lá, por favor.
tá bom? Então, o show, ele espera que as saídas todas tenham 2 dígitos. Então, não é para sair 10, 2.2, tem que sair 0,2. Então, eu tenho que garantir que tudo vai sair com 2 dígitos, confere? Beleza. Aí, como é que eu pego um número e converto ele para 2 dígitos com JavaScript? Com 3 dígitos? É o... Não, é muito mais fácil. Você tem várias, assim, ó. Então, seja x recebe 5. Então, você faz... o ToFixed também funciona, né? ToFixed 2. Não. Ó, o ToFixed, ele coloca 2 casas decimais. Eu não quero 2 casas decimais. Eu quero colocar zeros à esquerda. É outra coisa, exatamente. Desculpa, eu tô falando errado o tempo todo. Perdão, tá certo? Deus tenha paciência de quem cuidar de mim quando eu ficar velha. De todos nós, né? Beleza, ó. O ToFixed, ele cria casas decimais. Eu não quero casas decimais. Eu quero preencher com zeros à esquerda. Então, se você for lá no procurar como é que eu preencho com zeros à esquerda, ele vai te dar o comando chamado pad start, que ele não serve só para colocar zeros à esquerda. Ele serve para fazer alinhamento. Então, por exemplo, se eu quero escrever banana, mas eu quero escrever com 10 caracteres, eu quero alinhar isso daqui. Banana.padStart, quero 10 caracteres e vou preencher com underline. 1, 2, 3, 4, banana. E se eu não quisesse, por isso que eu digo que eu posso fazer alinhamento, né? Porque se eu decido qual é o tamanho do coisa, basta mandar para imprimir tudo isso com esse alinhamento e ele vai completar. Ah, mas eu não quero eu quero com espaço normal. Tá aqui, ó, banana, e ele completou para chegar no 10. Tem como fazer para ele botar no final? Pad end. Pad end alinha para a esquerda, né? No caso aqui, o pad start alinha para a direita, dentro do espaço que você coloca, e o pad end alinha para a esquerda. Beleza? Então, o que a gente vai usar? Usar o pad para botar zeros. Então, a gente vai pegar um número, por exemplo, nosso número não era x, a primeira coisa que a gente precisa é converter ele para texto. Posso fazer isso com string x, aí eu vou dar um pad start, 2 dígitos e vou preencher com zeros. Converto meu número para string e mando alinhar para dois caracteres preenchido com 0. Só que o meu código ia ficar muito grandão se eu fizesse isso o tempo todo. Então, o que é que a gente cria? Uma função. O que é que a minha função P2 faz? Recebe um número. Tá vendo? Ó? Olha a carinha. Toda vez que você olha para cá, você tem que lembrar. Beleza, isso é uma função. O que é que ela faz? Recebe um número, transforma de número para texto, lembra? Somar com uma string, transforma para texto. E chama o pad start, dizendo que eu quero que ele tenha 2 dígitos e os 2 sejam 0. E aí eu chamo isso para hora, boto 2 pontos, chamo para minuto, boto 2 pontos, chamo para segundo. E aí vai ficar hora, minuto, segundo. Só que cada um deles eu converti para 2 dígitos antes de montar a string. Não, já está pronto. Bora lá. Vamos lá de novo. O que é que eu quero criar? Vou usar aqui o de substituição. Eu quero criar assim, hora, minuto, segundo, né? Assim. Ok? Aqui eu vou colocar o quê? Des.hora. Aqui eu vou colocar des.minuto. E aqui eu vou colocar des.... tá em inglês, deixa eu ver aqui. E ele pega. Como assim?
Porque normalmente o toString fica no final. Porque o toString normalmente é o primeiro que você tem que preencher. Hora, minuto e segundo. Se fosse só hora, minuto e segundo, ele ia aparecer, se a hora fosse 2 horas, 4 minutos e 3 segundos, ia ficar 2, 2.4, 2.3. Ele não ia ficar com as duas casinhas decimais. Então eu tenho que fazer o quê? Isso aqui ficar com duas casas decimais. Então, se eu fosse escrever tudo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui numa string, né, assim. E depois eu vou fazer o quê? Um pad, start, 2, completando com 0. E eu tenho que fazer isso para todos os três. Porque eu quero que todos os três tenham duas casas decimais. Só que pegar um número e retornar um texto completado com zeros, eu posso criar uma função que pega um número e retorna um texto completado com zeros. Essa é a função que eu acabei de criar, ó. P2. Aí, se você preferir, você pode criar ela aqui fora. Função pad2, nome da minha função. Ela recebe um número e ela retorna o quê? Um string. E aí ela vai retornar o quê? O meu número, ponto, pad, start, 2, completando com 0. Olha aqui, ó, como essa função que eu acabei de criar não faz sentido para as pessoas que vão utilizar a classe hora, ela é uma função interna, é só de manipulação de dados, eu posso colocar ela como o quê? Private. Ela não é uma função que faz sentido para eu permitir que outras pessoas usem. Ela é uma função interna, só para manipular meus dados. O que é que ela faz? Pega um número e transforma num texto com duas casas decimais. E agora, ao invés de ter que escrever aquele catatal todinho aqui, eu digo, ó, eu vou pegar a hora e colocar com duas casas decimais. E eu também vou pegar o minuto e vou colocar com duas casas decimais. E eu vou colocar o segundo também com duas casas decimais. Eu recriei a função fora. Eu recriei a função fora. Eu prefiro a função criada do jeito aí, que aquela outra. Tudo bem? Não entendo, não. Tudo bem? Mas, ó, só lembrando, como é que é aquele formatinho? Naquele formato, se eu fosse arrastar ela de novo para dentro, tá? Naquele formato, eu não preciso colocar o private porque ela já é local. Ela só pode ser vista aqui dentro. Como ela é uma variável, eu tenho que colocar o let. Tudo bem? Aí eu tenho que fazer a atribuição. Eu não preciso nem do string, nem das chaves e nem do return. Só preciso aqui das setinhas. Por quê? Porque ela só faz uma única coisa. Recebe um único valor e retorna um único comando. Como ela é extremamente simples, só retorna um comando, nem precisa do return e nem precisa das chaves. A função já está pronta para vocês, entendeu? Mas eu quis colocar porque se por acaso no outro exercício vocês precisarem, às vezes vocês precisam alinhar, deixar tudo exatamente ocupando o mesmo espaço, aí vocês usam o quê? Opa! Joga uma pá de cal depois de matar. Fazer, não sei, sim. Não. Não tem pronto, você tem que criar. Por exemplo, na banana, a gente ia colocar 4 espaços primeiro. Eu poderia dividir por em 2. Você vai ter que criar, né? Você vai calcular quanto falta para completar. Ah, é 10. Eu tenho 5, faltam 5. Vou colocar 3 no começo e 2 no fim. Você tem que criar o seu próprio pad. Só tem que estar também. Eu acho que sim. Tem não. Sempre está tendo uma função no país. Aqui, ó. Oi. Tá certo. Tá certo. Tudo bem. A senhora tá fazendo careta. Tudo bem. Não precisa fazer careta para falar. Essa foto careta. Isso aqui eu quero falar baixo, por isso que eu tô fazendo careta. É por isso que eu tenho que. Eu perdi a sensibilidade quando o Valdemir foi pro outro lado da semana. Não.
Confio plenamente na sua palavra. Zero E está com temor. Eu não Bora lá, ó. estou mais entendendo. Roda a atividade, vai sair o que aqui? Tudo errado. Tudo errado. Aí vocês vão começar do zero. Todos os 7 errado. Vai começar do 7. Vai fazer os métodos 7. Já deu tudo errado. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer os métodos 7. 7 horas, 7 minutos, 7 Eu segundos. não consigo entender. Consegue, Fufura? Ó, começa do 7 horas. O construtor tá pronto? O construtor tá pronto? Ó, tem que começar. Não, tá não. O que o construtor faz? Constrói. Então, passo 1, coloca 0 para tudo, para inicializar. Hora recebe 0. Minuto recebe 0. Segundo recebe 0. A primeira coisa que você vai fazer é botar 0 para tudo. Próxima parte, você vai chamar o método 7. Você não quer alterar a hora? Então você vai chamar aqui, ó. Parte 1. Des.hora recebe 0. Des.7 hora. Tá vendo? A hora é inicializada com 0. E você chama o método 7 horas para tentar fazer o valor. Se eu tivesse método no construtor, eu não entendo. Por que se a pessoa te pedir para colocar um valor de hora inválido? Tu vai colocar um monte de fielce aqui. Se ele pedir para você colocar a hora 50. A hora 50 não é válida. Vamos lá, recapitulando. O que é que o construtor faz? Pega esses valores aqui, ok? E coloca nessas variáveis. Sim ou não? Sim. Só que nesse caso, qualquer valor que chegar aqui eu posso colocar na variável. Porque tem valores que não fazem sentido para hora, nem para minuto, nem para segundo. Eu sei, mas por que eu tenho que chamar isso no construtor? Porque ou você chama, porque se você fizer a atribuição direta aqui, e ele passar um valor errado, vai ficar errado. Né? E a tua classe tem que garantir que a hora sempre vai ser válida. Então o que a gente faz? Ó, vamos lá, vou fazer a primeira parte aqui. Primeiro, você inicializa, para deixar de ser undefined. Beleza? Parte 2, você diz, eu não vou fazer o teste se isso daqui é válido ou não é válido aqui dentro. Eu tenho um método que faz esses testes. Então eu vou chamar esse método. Qual é o nome do método? Aqui, ó. Set hour, tá vendo? Esse método, calma aí pessoal, agora Muito difícil entender. esse método aqui verifica o valor de hora e atribui se for válido, certo? É o que o método 7 faz, verifica e atribui. Tudo bem? É porque o menino estava falando aqui do lado. Não, para botar o tangente tudinho para fora. Show. Tá. Então, ó, eu quero fazer essa atribuição de hora para cá. Só que eu não tenho como testar aqui no construtor se esse valor é válido. Então eu terceirizo. Ei, método, tenta fazer a atribuição para mim, por favor. Aí o método vai tentar fazer a atribuição. Como é que eu vou chamar ele? 7 hora, passando hora. E o que é que o método vai fazer? Vai tentar atribuir. Só que ele vai fazer testando. Qual é o teste? Se hora for menor do que 0 ou hora maior do que 23, aí eu vou dizer que a hora é inválida. Console.log falou hora inválida e retorno. Se passou no teste, this.hour recebe hour. A gente tá fazendo tudo, né? Pra esse tema só tem o hour, né? Ó, aqui só tem o da hora. Então, meu método 7 verifica se a hora é válida antes de fazer a atribuição. E o meu construtor usa o método 7
para fazer a atribuição. Chega de return não tem nada, porque ele retorna o Porque console. eu só quero que ele saia do método. O meu método não devolve nada, eu só quero terminar o método. Lembra da lógica, a gente trata todos os erros que a gente tem, pega o beco. Se isso aqui der errado, eu não altero, eu só saio. Se eu não morri nesse if, é porque a hora é válida e eu faço a atribuição. Aquele return de erro, né? Exatamente. Então agora ele já consegue fazer a atribuição de hora. Se eu salvar, não vai rodar. Mas, por exemplo, ele já vai mostrar a hora certa aqui dentro da variável. Ah, eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei para... Ó, tá vendo aqui, ó? 00 undefined undefined. Ó, já coloca pelo menos 10, tá vendo? A hora, pelo menos a hora ele já está atribuindo direito. Eu coloquei para ver lado a lado no Moodle. Sabe como é que faz o macete, ó? É assim, ó. Pode ser aqui no finalzinho, antes da main, quem já estiver no Moodle. Antes de chamar a main, vocês colocam esse console.log aqui, ó. Console.log, side to side, e aí coloca, sei lá, o valor, 0,80. Deixa eu ver se ainda é assim. Tá vendo que ele tá um em cima e embaixo, esperado e recebido aqui? Ah, para ver o esperado e recebido do lado Do lado a lado, tá vendo? Ó? Esperado aqui, recebido embaixo. Deixa eu ver se vai aqui. Não. Esqueci, eu mandei lá no Telegram. Ah, é side by side, não é side to side. Side by side. Ah, deu. Tá. Aí dá pra ver aqui lado a lado no mundo. Tentem fazer os outros, pessoal. Vocês já estão vendo aqui o primeiro, né? Vamos fazer aí os 7 minutos. Lembra que o minuto não vai até 23, não. O minuto vai até 60, tá? Na verdade, até 59, né? Ó, tudo fechadinho. Aí façam o minuto e o segundo. Código do minuto e do segundo vai até. Eu vou pegar ali um bolinho do Valdemir. então vem no horário, só vem no horário. O pessoal a gente trabalha só.
Gente, só para a gente vai repetir a mensagem de as 3. Teria só fazer. Não sei se. Onde é que está descrito aqui qual é a mensagem de erro? Tem? No shell. No teste. Você pode roubar a mensagem de erro lá do teste. Se você descer no teste, Não, no meu teste não está aparecendo, não. ó, vem aqui, ó. Aparece aqui, ó. Você descer nos testes, tá vendo aqui, ó. Hora inválido. Tá vendo aqui? Fez, hora inválido. É porque a gente tá pulando já direto para os resultados. No caso a gente faria primeiro ele receber e o valor certinho para depois a gente ir vendo os casos que dá errado. Se você pode só fazer a atribuição direta, entendeu? É porque eu não estou fazendo no Moodle, não. Estou fazendo aqui no... Ah, tá. Eu não estou conseguindo. Pode ajudar? Não aparece essa mensagem aí. Bom. Onde é que você está implementando? Lembra? Você tem todos os testes do tempo. Hora inválido, tempo inválido. E a própria descrição da atividade, quando você chegar lá nos testes, embaixo, ela vai ter um momento que ela vai, ó. Hora inválido, tempo inválido, segundo inválido. São os caras. Por isso que eu digo que o shell é a parte mais importante, porque ela que descreve o que é que você tem que imprimir certinho. Por exemplo, no comando 7, tá vendo? O que é que o comando 7 faz? O comando 7 chama 7 horas, 7 minutos, 7 segundos. As invocações aqui de todos os 7, pega aqueles 3 valores e joga para cá, 7 horas, 7 minutos, 7 segundos. Peraí, Pegar? eu faltando. Ah, tem a versão antiga dessa vez. Diz. Já tem que ver esse aqui. Next. Você tem que criar. Ó, pessoal, a ideia de a gente começar os exercícios em sala é vocês terminarem em casa. E a gente tem que abrir dentro da sala para começar a dentro tudo. Fazer a inserção lá, entendeu? Aí, por exemplo, se você olhar lá no diagrama, ele explica o que cada método faz. Então, se você ficar na dúvida, o que é que o método tem que fazer? Você pode ir lá na descrição. Vai, abre a descrição. É que eu não consigo fechar isso não. Fecha. Pronto. Lá nas descrições, vocês têm, além do shell, a descrição do que é que cada método faz. Né? O método next second não retorna nada e incrementa o atributo segundo em 1 segundo. Então, se necessário, incrementa o atributo minuto e, se necessário, incrementa a hora. Porque não é assim que o segundo passa. O segundo muda. Se por acaso estourar, você ajusta o segundo e aumenta o minuto. Só que se o minuto estourar, você zera o minuto e aumenta a hora. Não é assim que funciona a hora? Não, isso daqui é o método next second. Depois que você fizer todos eles, aí esse aqui é a brincadeira que você tenta fazer sozinho. Tentar fazer o tempo passar. Os gaps. Pode fazer o gadget também. Entre para o return. Dois vai ser. Vou passar a noite rezando hoje.
Para procurar que serve para o zero e sensível. O zero é sensível. É verdade. Tá vendo? Só para retornar os valores. Get hour vai retornar desse hour. Eu vou chegar com casaco de cheio de gato. Oi, vou chegar aí. Oi, demorou. Essa é sensível. São mais cruéis seminários que eu já. Se for zero e aumenta, se for zero e aumenta, se for zero. O que eu errado aí? Minutos? Tu vai até o peito, não? Como é? Não, perdão. Tem um minuto no ângulo também, né? Não, é assim. O minuto no ângulo também é assim. Eu tô mudando aqui. É porque foi a tarefa da minha filha de 7 anos, de 12 anos essa semana. Ela tem os graus, e aí eu no agudo, no aventura, Parabéns, vai estranho, que eu já vi na vida. Rapaz, era muito que não tem adesão, né? Só você que pode, né? Tá se achando. Isso foi muito estranho, cara. Ali, ó, ele chamar o atributo para garantir que ele vai ser válido e chama os sets. Aí depois, como é que eu faço? Não, depois. O O que é que tem que fazer no pede? Retornar o valor que ele pede. O get hour vai retornar esse ponto hour. Então, só uma coisa. Como é que eu faço para incrementar a cada segundo? Ele é mais. Só isso? Fácil, né? Assim chama. Não. O nome do teu método é set hour. Então tu vai chamar o método. Mas esse hour é que é o set. É o parâmetro. Não. Beleza, não? Não entendi nada. Tem que disfarçar. Agora já é um método NET, tá dando errado, porque você não tem um método NET. Já fez todos os básicos. O que ele está tentando fazer agora é passar a hora. Então você vai ter que criar o método NET. Eu tenho que criar na main, eu só no. Tanto na. Primeiro você Não sei mexer na main, não. Você cria na classe, ela no diagrama de classe, né? Você vai criar o método net second. Você não recebe nada, não retorna nada. O que é que ele faz? Faz o tempo passar em um segundo. Ixi. Vou dar o nome para Aguinaldo, que eu é. Tá, sempre tá. Por que ele tá errado? Porque tu nunca. Exato, porque por acaso ele não conseguir fazer nada, você retorna, você recapturar. Mas se acontecer no certo vídeo, eles vão para a hora. Essa é a hora, essa é a hora. Bom, não sei o que é certo. Mas se foi lá 60, não. Sim, não.
O parâmetro recebe, exatamente, o atributo recebe o parâmetro. Porque minuto não seria não. O que é que esse grupo está fazendo aqui? Ele está retornando o valor do sexo. Mas ele não retorna nada, né? Ele não retorna, ele só atribui. Então é sempre return. Não faz sentido, ele tá Só que aí no caso, mesmo que ele seja void, faria sentido return. só se você quisesse terminar a função, se quer terminar a função naquele ponto. Não, tipo, no final de tudo, depois de tudo, faria sentido. Não, mas não tem necessidade, porque seria void, porque da puta ele já retorna. Sim, então o return seria um server void. Só que aqui tu vai ter que colocar uns desses, você não tá modificando nada. Tem. Então, qual é o nome do teu parâmetro? Então vamos lá. Para modificando esse parâmetro. É o Go! Não é o Pokémon. O Go é competitivo, o negócio agora é. Pokémon, sabe quem era burro por isso? Na época que lançaram o professor que era careca e descarecou. Como é que tá ele descarecou pelo tratamento lá na Holanda? É todo mundo. Eu só quero dizer uma coisa logo. Professor Bruno Góes, que era careca e descarecou e era no. Eu aprendi até hoje, não. Isso prova que eu sou uma pessoa sensível. A lógica era aquela. Igual na hora, também não muda, tá? Exatamente. Aí 59, aí também, Tudo bem, ó. Não, vamos lá. Vamos. Eu fiz só isso aqui da hora. Aí quando eu testar, vai aparecer que a hora está sendo atribuída, mas os outros não estão. E lembra, os testes são passo a passo. E não vai passar em todos os testes porque vão ter que ter outros ajustes. Mas assim, por exemplo, quando ficar faltando aquele de... Ó, tem um monte de teste que não passou, mas eu vou terminar os outros aqui. Por exemplo, minuto, this.minutes recebe 0, this.set minutes para minutes. E falta o quê? This.seconds recebe 0, this.set seconds recebe seconds. Aí falta o quê? Fazer todas as atribuições aqui. Como é que eu atribuo o minuto? Se for menor do que 0, nada. Se for maior do que 59, também nada. Console.log, falhou, minuto inválido, não é assim? Não atribuo e retorno. Se não, eu atribuo this.minutes, recebe minutes. Fica faltando o que? O second. If second menor do que 0 ou second maior do que 59, aí eu também não faço nada. Console.log, feio, segundo, inválido, retorno. Se não, eu this.second recebe second. Fica faltando o que aqui? Os gets, né? Get hour, que é a hora. Então eu vou retornar this.hour. Get minute, que é o minuto. Então eu vou retornar this.minute. Get second, que é o segundo. Então eu vou retornar this.second. Então, nesse ponto, ele já deve passar em praticamente todos os testes. Vai ficar faltando o quê? Aumentar o tempo, né? E tu pode olhar se o meu tempo que tá certo e eu aumentar o tempo? Ó, só um segundo. Só eu finalizar aqui para o pessoal ler. Ops! Esqueci algum. Errei aqui. This.minute.
Ó, aí vão ficar faltando, fofoca aqui, olha fofoca. Vão ficar faltando aqui 2 testes, que são os testes de passar o tempo. E qual é o erro que ele vai avisar? Ele vai dizer que, ó, quando eu tentei passar o tempo, dei o comando de next, no meu código saiu o comando inválido, porque não está implementado. E era para ter mudado de 15:59:59 para 16 horas. Então, eu vou ter que criar o método para passar o tempo. Você pode ler lá, se você for ler, você vai ver que ele não tem nenhum retorno e nem nenhum parâmetro. Ele é só invocação. Passo segundo, passo segundo, passo segundo. Toda vez que você chama ele, ele vai fazer o segundo aumentar. Como agora sou eu que estou fazendo o método, eu posso dar o nome que eu quiser. Eu posso chamar ele de passo segundo. Parece assalto, né? Passo segundo. Não retorna nada. Aí qual é a lógica aqui? Que eu não vou fazer toda. Você aumenta o segundo. Aí você vê se ele estoura. Ele estoura se ele chegar em quê? 60. Então, this.second mais 1. Aí você vê se ele estourou. Se this.second for igual a 60, se ele tiver estourado, como é que eu conserto? Tá zero. O segundo volta para 0 e o minuto aumenta, né? Só que aí eu tenho que testar, continuar testando. Só que na hora que eu aumentei o segundo, o minuto, o que é que pode ter feito? O minuto pode ter estourado. Aí eu vou fazer o quê? Testar se o minuto foi estourado. Como é que ele estourou? Se ele chegou em 60. Se o minuto tiver estourado, o que é que eu vou fazer? Ele volta para 0 e a hora vai. Aí eu 0 minuto e aumenta a hora. Mas o que pode acontecer? A A hora pode ter estourado. Quando chegar em quê? 24. Aí eu 0 a hora e não tem mais o que mudar, né? Porque eu não tenho como passar o dia. Certo? Você quer que a gente. Ah, não, você já tá. Não, os ifs, eles são um dentro do outro, porque eles são uma consequência, né? Eles são uma consequência. Então, por exemplo, aqui você vai ter se o segundo... Não, aqui vai ser se o minuto estourou, né? Ele vai estar aqui dentro. Aí aqui você faz lá e depois você vai ver se a hora estourou. Ó, tá vendo? Ó? As coisas são uma sequência. Chave não, chave não. Não, só estou dando só estou mostrando que os eventos aqui eles têm que ser feitos em cascata. Não pode ser um if embaixo do outro, porque nunca vai acontecer da hora que está 24, se não for num evento desse de aumentar. Não tem como a hora aumentar, se o minuto não aumentar, e o segundo não aumentar. Você começa no segundo e faz o efeito cascata. Não vai ser. Ó, tá vendo? Ó? Eu aumento o segundo, vejo se estourou. Se estourou, conserta e aumenta o minuto. Vejo se estourou. Se estourou, conserta e aumenta a hora. Vejo se estourou. Se estourou, e aí a gente vai. Né? Se, por exemplo, a gente tivesse dia, o que ia acontecer se a hora tivesse batido 24? Tinha virado dia. Isso é que acontece se o dia... Se virar o dia 30, né? Aí virava o mês. E se o mês virar, aí vira o ano, por aí vai. A ideia é aí, Né? meio sério. Beleza? Gente, quer que eu vá olhar aí? Ok, pessoal? Então, como essa é a atividade de classe, eu vou colocar na planilha também como obrigatória, porque a gente começa a fazer em classe, mas vocês têm que terminar e aí só vem os pontos lá de vocês por estarem fazendo, aproveitando o meu tempo de vocês em sala. Já está na planilha de todo mundo tem uma. Ah, sim. Sai de cima, o número da variável é x. Tá vendo? Ele chama a partir da objeto. Beleza? Eu vou fazer uma chamada. Eu não sei como é que implementa isso na main. Como assim na main? Ó, vamos Já lá. tá feito na main? Tá não, tá não. Então, como é que faz? Eu não sei fazer. Vamos lembrar aqui como é que a main funciona. O que é que a main é? A main é um conjunto de if elses para cada uma daquelas invocações.
Você pode pegar qualquer uma dessas que seja mais parecida. Por exemplo, vou pegar essa daqui, tá certo? Que não tem parâmetro nenhum. Vou copiar e vou criar ela aqui em cima de novo. Tá vendo? Agora eu estou com 2 ends. Qual é o nome do comando que ele chama lá na requisição? Next. Que está dando errado? O nome do comando é next. Aí a gente tem que casar o nome do comando certinho. O nome do comando é next. Certo? Ou seja, a requisição, ela pede um next. Next. Nesse caso, não tem nenhum parâmetro. É simplesmente next. Se ele passasse um valor antes de 5 segundos, aí eu teria que modificar. Mas nesse caso é só requisição. E aí eu tenho que manipular o meu objeto de alguma forma. O que é que esse next vai fazer com o meu objeto? Vai acessar a função que você fala. Eu não criei uma função que passa o tempo, não foi? Como foi que eu chamei ela? Lá no código tá next. Não, é passar o tempo. É nesse código que você fez antes de ser passado. É passar o segundo. Lembra? Esse foi o nome que eu dei para ela. Então, o que é que eu estou pendurando aqui? Eu estou dizendo que toda vez que eu receber uma requisição de next, eu vou chamar o método passar o segundo. E agora eu fiz um vínculo. Eu criei um vínculo entre a requisição de texto que chega e o back-end, a lógica que roda aqui atrás. Vai tentar definir. Mas precisa botar alguma coisa dentro desse parênteses? Não, porque o next não tem parâmetro. Entendeu? Se eu estivesse fazendo o comando de set, aí eu teria 3 parâmetros. Quais seriam? O argumento 1 seria a hora, o 2 o minuto, o 3 o segundo. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha o que é que o set faz. O set chama set hour para o primeiro, 7 minutes para o segundo e 7 seconds para o terceiro. Então, quando ele recebe um comando de set, a requisição é 7. A requisição tem 3 valores: hora, minuto e segundo. Como é que eu mando esses valores para o meu tempo? Eu não criei um comando de hora, minuto e segundo. Então, o argumento 1 é a hora, eu mando para o 7 horas. O argumento 2 é o minuto, eu mando para o 7 minutos. E o argumento 3 é o segundo. Então, essa main todinha é só a brincadeira de desempacotar os valores que vêm do shell e invocar as funções com o nome correto. Em algum momento a gente vai utilizar sem precisar da validação interna? Não cabe na disciplina. Não cabe na disciplina. Mas a gente vai ver disciplina. LMS. Só para HTML e CSS. E ainda vão quebrar a disciplina em 2, na verdade, né? Vão fazer introdução à linguagem, que vai ser mais HTML, CSS, que tem muita gente que não sabe de nada. Não, eu acho que vocês vão manter, mas a programação web dos outros cursos vai ser quebrada em 2. Porque assim, mesmo que seja fácil, o básico de HTML e CSS leva tempo. Quem já viu, aquele punhado de comandozinho é coisa que vai levar algumas aulas para poder fazer. E aí não tem condição de a gente comer uma disciplina que já é tão pouquinho tempo para poder fazer isso, entendeu? Então fica para a LMS. Aqui a gente trabalha só lógica. Lógica e lógica e lógica. Disciplina também, LMS? Nunca me pediram, não. Depois de ter a fora. A próxima disciplina de programação seria a LMS. Só no quarto semestre, você também não tem. O que é uma porcaria, porque passar um semestre sem programar cria um vácuo. Cria um vácuo danado, você perde o ritmo. Tanto que na ementa nova para design,
Eu acho que eles puxaram pro terceiro, fizeram alguma coisinha para quebrar em dois. Acho que não, viu? Mas assim, é muito ruim. Eu acho que ainda tá no quarto. Não, ainda está, mas os planos de mudança, entendeu? Porque assim, primeiro tem todo um lance de pensar o currículo novo e depois dele implantado de uma vez. Não tem como ficar fazendo alterações o tempo todo. Porque impacta com muita coisa ao mesmo tempo. Mas é muito